Bom dia, pessoal. Dia 22 de fevereiro de 2021, aula relativa à disciplina de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre. Hoje nós vamos falar sobre a aula 4.4, nós vamos falar sobre gravidade e inclinação, né? Esse tópico, então, envolve, de certa forma, são aspectos um pouco mais aplicados sobre os conceitos gerais de fisiomecânica. Embora, se a gente for olhar assim, com um zoom maior assim, sobre o conhecimento da fisiomecânica de locomoção no campo, nos campos da educação física e fisioterapia, né, onde eles mais se aplicam, a gente poderia dizer que esse conteúdo é extremamente de base ainda, mais do que aplicado, né? Então, também tem essa questão que nós temos que cuidar um pouco. Então, vou compartilhar aqui a tela, já colocar os slides da aula de hoje. Vocês estão vendo aí? Tá. Sim. Então, é isso, gente. Hoje nós vamos falar desses dois aspectos aí, gravidade e inclinação. Eu vou começar com o assunto da gravidade. O que acontece? Esse assunto ele surge como algo importante no final dos anos 50, especialmente nos anos 60, por questões políticas, né, especialmente ligadas à Guerra Fria e à corrida espacial, né? Começa-se ali uma série de pesquisas para tentar compreender lá as possibilidades do ser humano em voos espaciais e inclusive em ambientes com a gravidade baixa, né, ou subgravidade, né? Tem vários termos que se usam para isso, hipo, né, quando é muito baixa, né, ou baixa gravidade, que são relativamente baixas, né, que assumiriam especialmente uma das questões importantes nesse campo era entender aí no campo da locomoção como se dariam essa locomoção num ambiente lunar ou de Marte, né? Então, a primeira etapa assim dessa corrida espacial era a situação do espaço, simplesmente, que era onde a gravidade era zero, inclusive, ou próximo disso, né? E na Lua, que era a primeira etapa, né, que se alcançou em 1969, com a primeira aterrissagem à Lua, né, feita pelos americanos. Acontece, então, toda uma série de, inclusive, estruturas de pesquisa aeroespaciais, né, a cosmonáutica, né, pelo nome mais usado pelos russos, para se entender isso, e a fisiologia começa a dar atenção para isso, muito em cima do que já se fazia na Segunda Guerra, também nas situações de voos, etc., e aí se faz esse passo a mais. E o professor Margaria, junto com o seu aluno Cavanha, lá nos anos 60, eles vão ter uma atividade muito forte nisso. Margaria vai ajudar até nas pesquisas da Segunda Guerra e no lado fascista, digamos assim, e depois ele vai ser cooptado pelos americanos para auxiliar nessas pesquisas, mais especificamente para a Lua. E pela sua experiência com locomoção, então ele vai ser incumbido até, vai ser convidado para realizar alguns estudos onde vão ser realizados em Milão, num espaço lá do laboratório onde eu estudei no meu doutorado, que é o Cavedium, que eu vou descobrir depois o nome disso, que agora eu não lembro como é que é em português, mas são os buracos, o Cavedium é um nome latino, que é uma invenção da Roma antiga, para prédios muito altos, onde tu tens um espaço, um buraco no meio de prédios de mais de 2 andares, onde corre vento ali, né? Então ele ajuda na circulação de vento. Isso a gente tem em tudo que é prédio. Eu cresci em prédio aqui de Porto Alegre, em condomínio de Porto Alegre, e sei bem o que é. É aquela, geralmente está do lado das escadas, tem lá um buraco que é um espaço de ar. Isso tem nome bonito, é o Cavedium, né? E bom, no Cavedium de Milão, o professor Margaria e Cavanha vão fazer o seu laboratório, digamos assim, de subgravidade, que nada mais é do que uns sistemas de elásticos colocados numa altura muito grande, a fim de tentar fazer uma simulação de uma gravidade menor. Então, as pessoas sendo sustentadas, seu peso, né, e a partir dali se fazendo algumas coisas. Naqueles anos foi feito muito estudo com saltos, né, por causa que a esteira ali não era bem usada. Eles acabaram usando uma vez só, mas era mais
reduzido ali a aplicação. Mas, de qualquer jeito, esse estudo que vocês estão vendo aí, ó, o título, de 1964, vai ser um artigo que vai ser um dos mais famosos da história da biomecânica geral, né? Porque nesse estudo, Margaria e Cavanha, eles vão indicar que a caminhada não seria um modo de locomoção mais usual na Lua, né? E 5 anos mais tarde isso vai se confirmar, né? O Aldrin, Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, eles vão inclusive relatar que as melhores formas de locomoção é através de saltos ou skipping, e vão confirmar algumas predições teóricas e algumas evidências experimentais que tem nesse artigo aí de 64, que vai se tornar um exemplo. Depois vai ter também o Walking on the Moon, né, que é um artigo que joga com um título de música e tal, que também vai reforçar esses estudos, e eles vão ter uma aplicação muito boa nessa locomoção na subgravidade, né? Aqui, vamos ver se funciona o vídeo. Aqui tem algumas imagens né, da locomoção feita. E aí vocês veem claramente o skipping, né? E algumas vezes já aparece um salto, inclusive, né, em fases de frenagem. Então, vai ser salto ou skipping. Então, quando a gente vê ali a sequência de passos, né, mais passada da perna anterior e posterior, seria um skipping. Quando elas são mais paralelas, isso é considerado saltos, né, como forma de locomoção. O que vai acontecer? Aqui eu já comento assim que, além da questão energética, que o professor Margaria e Cavanha vão verificar isso, eles também veem que com a roupa, né, com a vestimenta dos astronautas, geralmente pesadas, o skipping vai se tornar interessante, porque ele vai evitar a necessidade da oscilação de pernas tão grande, né, como tem na corrida, né, a fase de balanço, que a gente tem a perna sendo jogada à frente, etc. Com esses equipamentos um pouco mais pesados nessa estrutura, vai dar mais motivo. Além disso, o skipping ele é uma forma de locomoção muito usual nos esportes para mudanças de direção. Essa forma de locomoção com a perna mais anteriorizada e outra mais posteriorizada, ela permite uma maior estabilidade. Então, também com a questão do ambiente irregular, né, que é possível em Marte, já está se confirmando agora mesmo com o pouso da nova lá, espaçonave lá dos americanos, da NASA, se confirmou isso, mas né, já sabia bastante. Mas na Lua já sabia bastante que em ambientes desse tipo, com muita terra, né, e irregular, o skipping se torna também uma forma de locomoção importante por esses aspectos, ligados a questões neurais e de estabilidade, né? Muito bem. Vamos só lembrar, assim, então, acho que a primeira mensagem da aula é essa, né? Aí, na hipogravidade, a forma de locomoção que é abandonada no nosso processo evolutivo, ela se torna importante, né? Vamos lembrar disso, então. A gente falou relativamente pouco até agora do tal do skipping, né, como método. Só lembrando, o skipping ele é o método de locomoção análogo ao galope de quadrúpedes, né? Em quadrúpedes, especialmente em animais maiores, o galope é uma forma de locomoção super importante, né? Os cavalos de corrida fazem, os cavalos em geral fazem esse tipo de locomoção. Ele é extremamente importante e é, inclusive, uma locomoção mais veloz para quadrúpedes, né? Com maior peso, especialmente. No ser humano, ele é uma forma de locomoção intermediária entre a caminhada e a corrida, né? Mas nós não o fazemos porque o gasto energético é muito grande no nosso caso. Então, nós não costumamos fazer. O que nós fazemos, na verdade, em crianças usam isso como forma até de lazer, uma questão mais lúdica, né? Por ser muito saltitante, né? E também alguns gestos esportivos, em mudanças de direção. Ele tem essas duas funções práticas e, claro, agora também se costuma usar, devido aos estudos de hipogravidade, eu já dou uma mensagem que é lá para o final da aula, assim, que eu acho interessante, que o skipping se torna um método de locomoção interessante para reabilitação, né? Em situações onde a locomoção é sustentada, que se assemelharia a essa hipogravidade, né? Ele pode ser também uma outra estratégia
de reabilitação, que já é usada, inclusive, com o pessoal que mais estuda sobre locomoção, com esses aspectos, inclusive, que eu estou comentando para vocês. Então, vamos lembrar, assim, o professor Minetti vai chamar o skipping como o terceiro paradigma de locomoção. Nós teríamos o primeiro paradigma, que seria o paradigma da caminhada, ligado a um modelo conceitual rígido, né, onde a perna lá oscilaria e o nosso corpo, então, faria uma trajetória parecida com de um pêndulo invertido, e dali a gente tem a minimização de energia importante, né? Nós temos o segundo paradigma locomotor, que é o da corrida, né, onde eu teria um pogobol aqui, ou uma estrutura que não é mais rígida, mas é complacente, e ela se deforma e armazena energia elástica e reutiliza essa energia elástica, e isso é outra estratégia evolutiva importante de atenuação do gasto de energia para se locomover, e a gente sabe da importância disso no desempenho até de corrida de distância, né? E, por fim, nós temos esse terceiro paradigma, né, dessa locomoção relativamente abandonada, mas que ela aparece como locomoção importante na hipogravidade. Se eu consigo. Então, só lembrando aqui na forma de locomoção importante nessa condição de hipogravidade. O skipping vai aparecer como uma forma de locomoção autoselecionada ou mais confortável para essa condição de hipogravidade. O que é isso, então? Assim, o paradigma, ele, agora falando em fisiomecânica, em termos fisiomecânicos, o skipping ele vai ser uma forma de locomoção em que eu tenho uma mistura dos dois mecanismos. Tá? Resumindo um pouco, é isso. A figura aqui é um pouquinho mais complicada do que as anteriores, mas vejam que as trocas de energia vão acontecer em mais de uma forma. Eu vou ter uma etapa em que eu vou ter o meu modelo que vai ser rígido, que é no meio aqui dos dois apoios aqui do skipping, né? Aqui eu vou ter uma transformação de energia, eu posso ver por aqui, por uma via pendular, onde a energia cinética e potencial elas vão se cruzar, então eu vou ter uma certa troca de energia aqui. Claro, não vai ser tão perfeita que nem da caminhada livre, porque ela vai estar sempre sendo ali dividida também com uma fase final de um salto novamente, e aqui numa fase de impacto, no início do contato desse ciclo de skipping, digamos. Né? E nesse início e nesse fim aqui, eu teria uma troca de energia elástica versus energia vertical e a horizontal, digamos. Né? Ou seja, nessa início e nesse fim aqui, eu teria uma situação parecida já, especialmente aqui no fim, né, com da corrida. Né? Aqui eu tenho uma troca de energia elástica, então eu uso energia elástica também para esse fim, que não é tão otimizado como aqui, mas, de novo, eu tenho uma mistura das duas formas de energia, né, que vão ser uma forma de atenuar, que no caso do ser humano, na gravidade terrestre, não é muito útil, porque o resultado disso é um custo de transporte ainda relativamente alto em comparando com caminhada e corrida. Tá? Em mesmas velocidades. E lembrando que o ser humano faz, geralmente, nós fazemos em velocidades de transição ali, mais ou menos entre 6 e 9 km por hora, de forma mais autoselecionada. Né? Bom, só queria dizer mais uma coisa. A gente tem que lembrar também que esses skippings, agora o Léo entrou na sala e aí sempre me lembra assim, da experiência do atletismo. Né? O atletismo vai se utilizar dessa base de movimento natural, que advém dessa questão intuitiva de locomoções de animais quadrúpedes, lá do galope e dos bípedes, né? Nessa forma pouco usual, feita mais por crianças, e a partir dali vai se fazer todo um trabalho de mudança, de alterações de técnicas e de habilidades do atletismo, onde vão surgir os skippings com muito mais informação, muito menos natural, digamos assim, e muito mais exercitado para fins específicos de melhora de etapas de técnica, que geralmente tem essa serventia aí, né? Mas lembrando que vem dessa base desses estudos de locomoção, dessa questão natural, né? do que nós fazemos na natureza. Olha só, gente, outra linha de estudo interessante, mais atual, são dos voos parabólicos para simulação dessa hipogravidade e também da hipergravidade. Em planetas maiores do que a Terra, né, pela lei de atração dos corpos, a gente tem, resumindo,
situações em alguns planetas onde nós nunca nem chegamos perto, né? Mas se fosse o caso, seria algo mais próximo disso, seria a locomoção com carga, né? Se assemelharia a essa situação. Nós teríamos uma gravidade maior do que 1, né? 1G, né? Que é o nosso critério aqui, que seria o 9,81 metros por segundo ao quadrado. A gente costuma normalizar isso por Gs, né? Esse uso de aceleração gravitacional a gente acaba usando, se vê em alguns lugares, por exemplo, só por curiosidade, na Fórmula 1, por exemplo, aparece as forças, né, que acontecem no corpo do piloto lá em termos de Gs, né? Forças laterais mesmo, em curvas ou acelerações, frenagens, tu tens ali como se fosse normalizado pelo corpo do sujeito em termos de Gs, né, que seriam vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. Seria aquela aceleração que a gente sofre igual quando a gente está no ar, né? Quando a gente está na fase aérea da corrida, por exemplo. Nós estamos sofrendo só uma força externa, né, se a gente desconsiderar o efeito do ar, né, a resistência do ar. Temos só o efeito da gravidade, que é 9,81. Bom, nesses voos parabólicos, né, são campanhas parabólicas que a Comissão Europeia faz há vários anos. Numa dessas, o professor Cavanha se uniu com o professor Haglund e realizou esses interessantes estudos. O que eles fizeram? Eles implementaram plataforma de força dentro dos aviões, lá, dos Airbus lá, europeus, e realizaram essas... E o que permitia esses voos parabólicos, então? Permitiam, então, no início aqui de fases de aceleração até a frenagem e a volta aqui a uma fase de queda, tá? Uma situação de microgravidade e depois, por fim, uma frenagem aqui, para não ir contra o solo, né? E aí teria de novo a hipergravidade. Dessa forma, eles conseguiam fazer com que o sujeito dentro do avião ele estivesse sofrendo uma força bastante constante durante uns 30, 40 segundos, né? E aí a gente já vê um limite, né? Nesse tipo de estudo, então é impossível fazer as medições de custo metabólico, né? Mas na parte mecânica foram feitas, de caminhada e corrida. Eu vou mostrar para vocês mais sobre a hipogravidade, tá? A hipergravidade vou deixar um pouco de lado, porque eu acho que as aplicações são um pouco menores e se assemelha muito com os estudos de carga, até eu diria isso, tá? Mas num dia que a gente pise em Júpiter ou Saturno, isso vai ser importante, mas vai demorar um pouquinho. Inclusive, até porque eu não sou um estudioso dessa questão, mas tem muita gente vendendo a ideia de que a colonização em Marte aconteça, e está se gastando bilhões, né, não é só milhões, nessa questão, mas o pessoal que estuda astrofísica ligada à biologia também tem a opinião clara, é muito mais sentido, que é muito mais barato a gente tentar salvar a Terra do que gastar tanto dinheiro colonizando outros planetas. Mesmo assim, os estudos estão acontecendo, está indo nessa marcha. Agora, não tanto impulsionado por uma Guerra Fria, né? Muito bem, gente. Então, o professor Cavanha fez isso, né? Aqui tem um desenho do Cavedium, tá? Que tem em Milão. O professor Kran lá com o Edson, para quem assistiu lá o mestrado dele, a gente já falou um pouquinho de forças que foram direcionadas, nesse caso, não verticalmente, mas sim tentando representar a resistência do ar do cara em maratona, tentando fazer lá uma semelhança com o projeto lá do Breaking Two, né, a quebra das 2 horas, do Eliud Kipchoge, e nesse caso aqui, claro, a situação é que a colocação da força vertical ou horizontal, ela tem que ser com elásticos muito altos, tá? Então, o Cavedium de Milão tinha 17 metros, tem 17 metros. Tá? E o do professor Kran também tinha lá em torno de uns 10 metros para mais, né? Tanto é que o Edson mostrou lá que tinha um buraco, tiveram que fazer buraco no telhado para conseguir botar o sistema, e aí, claro, depois tinha uma roldana que transmitia essa força para ser colocada contra o cara horizontalmente, para se assemelhar àquelas forças da resistência do ar. Tá? Mas esse é um dos mistérios dessa distribuição. Nós, por exemplo, fizemos no nosso sistema ali do LAPEX um sistema de sustentação de peso, só que a nossa altura ali era de 2 metros. A nossa força aplicada sobre o ser humano, tanto de sustentação, para assistiva ou resistiva ao movimento, ela não é muito constante. Ela varia muito e não se assemelha tanto a uma força que seria gravitacional, que o pessoal chama também como um restoring force, né? uma força restaurativa
constante, né, que a gente tem pela aproximação do planeta, né, conosco, né, nos atraindo ao planeta. Aqui, então, tem essas situações mais aplicadas, onde o pessoal usa também para reabilitação, 2 aplicações, assim, que eu diria, né? Pode ser que tenham até mais, e aí eu sempre depois gosto de escutar o Léo e quem mais trabalha com prática, se eu perdi alguma coisa, tá? Fiquem à vontade, mas os 2 campos de aplicação que eu conheço mais, assim, é para reabilitação de marcha, né? E também para os treinos de overspeed, que o pessoal chama, ou velocidade supramáxima, né, para velocistas, né. Aqui tem algum exemplo dessas aplicações. Nesse caso aqui tem só sustentação de peso, mas nesse exemplo aqui de cima, gente, é muito comum também o uso de elástico à frente, né, na cintura, e aí se prende a algum lugar aqui na frente da esteira, e aí a pessoa é colocada a uma velocidade que muitas vezes é um pouco acima daquela máxima que ele poderia sustentar, ou está ali próximo e fazem ele manter um pouco aí para trabalhos de resistência de velocidade máxima seria, né? Então é possível esses 2 objetivos o pessoal usar, né? E claro, na reabilitação, né? Nesse caso aqui nessa esteira ela tem até um estímulo visual aqui, tá? Tem muito treino com a sustentação de peso, um estímulo auditivo, né? Com marcação de ritmo, que é mais simples de fazer, mas tem esteiras, essas HP Cosmos, também com os estímulos visuais. Se vocês verem aqui, tem posições de pé onde a pessoa teria que colocar ela, e isso auxilia para aumentos de comprimento de passo, etc. São esteiras bem mais caras, né? Inclusive com sensores de pressão plantar e tal, eu já usei até, né? Mas são muito caras. Em geral, essas esteiras custam na ordem de R$500 mil. E isso já era um valor antes dessa desandada dos últimos anos do dólar, né? Já era nesses casos. A HP Cosmos tem também, eu conheci uma na França, onde tinham os velocistas franceses lá, usavam o modelo do Morin, que comentei para vocês, e além disso, eles também tinham lá uma etapa, em alguma etapa do ano, eles faziam os treinos de overspeed, com um sistema de segurança, às vezes até sem, né, que é muito perigoso, né, mas sabe como é que é o tratamento com o atleta, né, tipo, dá certo, mas também com o uso de elástico. A HP Cosmos tem assim, os sistemas já preparados que engatam ali o elástico e já tem uma força conhecida devido ao elástico e a posição onde ele vai estar, dependendo da rigidez do elástico, já sabe que tu coloca tanto de força assistiva no cara. O que eu acho uma bobagem, né? Que é só tu conhecer o elástico, saber um pouquinho de biomecânica e tu pode fazer isso. A gente já fez isso até na nossa esteira, né? É bem simples de se fazer. Mas essas são aplicações, né? Falando um pouquinho. Vamos voltar para a fisiomecânica, então, para entender um pouco das bases da locomoção nessas situações de hipogravidade. Tá? Então, tem uma série de estudos do professor Minetti, um pouquinho mais atuais, onde mostram o seguinte, pessoal. Aqui tem em gravidades simuladas de Marte, tá? Que seria em torno de 0,38, seria em torno de 1/3 da gravidade, né? É como se fosse algo parecido, como se a gente reduzisse a nossa massa, a percepção do peso corporal, né? Em 1/3. Então, eu peso 100 quilogramas, é como se eu estivesse sentindo o meu peso como de alguém de 30 e poucos quilogramas, né? Ou no caso da Lua, que é 1/6, né? É muito pouco. Então, eu peso 100 quilogramas, é como se eu tivesse em torno de 15 quilogramas, né? Muito, muito leve, né? Que é a gravidade da Lua, né? Então, o que acontece, pessoal? Aqui são os valores de caminhada, tá? As diferenças são relativamente pequenas, tá? Da Terra para Marte e para a Lua. Tá? Em alguma situação nem aparece diferença significativa, mas de qualquer jeito eles afirmam que há uma redução. Agora, o que chama atenção é que quando vai para outros tipos de locomoção, para o skipping e para o running, aí as diferenças são gritantes, né? Então, comparativamente, a gente pode ver aqui, né? Quando a gente sai da gravidade da Terra, que são esses dados de skipping e de running, vejam como o skipping, que é algo muito mais... Olhem os valores do skipping em terra. Então, para quem tem curiosidade, vejam, elas acontecem em velocidades, seria altas de caminhada até velocidades baixas. Isso é o mais comum. Depois nós temos dificuldades disso, de fazer o skipping em velocidades maiores do que isso.
Mas nessas situações, vejam como se reduz da Terra o valor do skipping para as situações que seriam de Marte ou da Lua, né? Tanto para o skipping, né, quanto para a corrida na hipogravidade. Então, aqui estão os valores. Outra coisa para treinar o olho aqui, para quem está mais acostumado, é mais fácil, mas lembrem sempre que aqui a gente tem uma terceira dimensão desse gráfico. O que eu estou vendo aqui, no primeiro plano, seria o custo de transporte, joule, quilograma, metro, né? Então, aquela ideia de economia diretamente, em função da velocidade. Então, é um gráfico bidimensional, mas eu tenho a terceira dimensão, que é de profundidade. É como se eu entrasse no gráfico, ou como se eu tivesse curvas de nível, que é mais fácil de lembrar lá da geografia da escola, quando tinha uns mapinhas de montanha e tu via as curvas de nível. Isso é uma terceira dimensão do gráfico, né? Aqui não tem cores para ajudar, mas aqui estão os valores nos indicando onde é que a montanha sobe. Ó. Daqui para cá, em qualquer ponto desse degrau aqui, eu tenho lá 15 mililitros quilograma minuto. Né? Então, para quem já conhece um pouco mais de VO2, já lembra, os atletas têm mais de 60 de ml de VO2, né? Caras treinados têm 40, mais ou menos. Bom, vejam aqui. Então, vejam que a forma de locomoção aqui, aí começa essa característica. Embora o custo seja diferente, vejam que tem várias velocidades de skipping na gravidade de Marte, por exemplo, que tem a potência metabólica relativamente parecida, na mesma região, né? Porque elas estão meio paralelizadas aqui com a curva da terceira dimensão. Tá? O mesmo acontece até na Terra, se a gente for ver, não varia tanto, embora o custo em si por metro percorrido seja bem diferente. Agora, vejam que nos casos da corrida, e depois isso vai se confirmar para saltos também, num estudo posterior, vejam que mesmo o custo ele é quase que independente da velocidade. Né? Ou seja, a forma de locomoção com saltos e uma boa região aqui de velocidades com skipping, ela não varia tanto. Essa é uma das principais mensagens do estudo. E mesmo tendo alguma diferença de gastos, os astronautas ainda usavam, em geral, muito mais o skipping do que saltos, né? Provavelmente por essa característica até do equipamento. Lembrando que o apetrecho, não lembro do termo técnico, que os astronautas usam, essa vestimenta deles, né? É muito pesada e com muita estrutura eletrônica no meio, né? Muitos sensores em vários lugares do equipamento. Então, provavelmente, o skipping é uma boa estratégia porque mantém o trabalho interno é muito baixo. Né? Tu está sempre com a perna na frente, por isso tu faz o skipping unidirecional, que era o que eles usaram, né? O unidirecional, que seria sempre dessa forma aqui, né? Sempre com a mesma perna à frente, por exemplo. Mais não tem trabalho interno, né? Então não incorre no problema esse do balanço, né? E também dessa energia mecânica nos membros ali, nessa oscilação aí nesses equipamentos. Provavelmente isso está aliado. Tá? Mas em várias velocidades, na Lua, por exemplo, aqui o custo não é diferente, embora tenha alguma diferençazinha aqui, não foi considerado diferente, o gasto energético é igual. E lembrando, a autoselecionada mais comum deles, o tipo de marcha autoselecionado é o skipping. Ok? Se tiverem dúvida, pessoal. Aí aqui tem outro dado, um pouco mais mecânico para entender aquela energética, aqui no caso da caminhada, que a gente sabe que o que acontece? Eles vão confirmar que a caminhada ela é muito limitada como forma de locomoção autoselecionado, né? E eles quase que não usam mesmo. Tá? Mas quando tu solicita que eles caminhem na autoselecionada deles, de caminhada, obriga o cara a caminhar, eles o fazem em velocidades muito baixas. A gravidade baixa faz com que o sistema músculo-esquelético ele não esteja pronto para produzir tão baixas forças que a caminhada imporia, né? Então o movimento não se torna tão passivo como o de um pêndulo, ele não é útil ali porque a velocidade se torna muito baixa. É como se a gente caminhasse é como se a gente fizesse uma situação em terra com caminhadas muito baixas, né? Que a gente sabe que é uma tarefa até de equilíbrio às vezes.
em movimentos tão lentos, a gente sabe que o gasto energético nosso aumenta muito, porque a nossa pelve faz lá todo o movimento de rotação e tilt, e muito lentamente isso dispara toda a musculatura de controle, porque sai de uma situação otimizada ali de controle. Tá? É mais ou menos isso que acontece na hipogravidade. Mas a mensagem que o professor Minetti e o professor Cavanha vão dar sobre isso, que vai justificar isso, por que nós não usamos a caminhada e quando a usamos é tão restrita em velocidades muito baixas, é porque tudo isso vai estar centrado também, vai estar ajustado a uma teoria que o professor Alexander vai propor, a gente já falou em aula, assim, que é a teoria das similaridades dinâmicas. Né? Essa teoria do Alexander, nós a usamos, só para trazer para o nosso mundo mais prático, nós usamos elas quando usamos o número de Froude. Né? Quando a gente normaliza a velocidade de marcha por efeitos de tamanho, em estudos que precisa o controle de tamanho, usamos esse número de Froude. Esse número de Froude é uma aplicação dessa teoria, que vai indicar que corpos que dinamicamente, que geometricamente são semelhantes, né, e dinamicamente eles têm padrões de movimentos semelhantes, eles podem ser unidos por essas regras geométricas, essas proporções geométricas, que é simplesmente uma espécie de uma alometria. Por exemplo, a gente poderia controlar essa velocidade, a gente já comentou, pelo comprimento de membro inferior. Seria algo óbvio, seria só dividir pela estatura ou comprimento de membro inferior, e eu teria ali um certo controle. Uma pessoa muito baixinha e outra muito alta já teria um certo ajuste, só que ele não é muito bom dessa forma linear ou isométrica. Isso seria um método isométrico de controle. O que eu faço é uma medida que é alométrica. Né? No caso, o número de Froude, que é a velocidade ao quadrado dividido por gravidade e comprimento de membro inferior. Vejam que no cálculo do número de Froude entra a gravidade, porque é uma relação de forças mesmo, centrípeta e centrífuga no nosso corpo. É dali que vem todo o cálculo que a gente usa já simplificado. Mas a questão aqui que interessa é ver que a gravidade interessa nessa relação. E o que a gente faz? Quando a gente altera a gravidade, que foi nesses casos desses estudos, a gente bota 0,16, 0,38 ao invés de 1G, né? Os valores fecham exatamente ou muito próximos do número de Froude lá de em torno de 25, que seria no reino animal, visto pelo Alexander desde os anos 70 para dinossauros, que estimou a locomoção de outros animais. Tá? Vejam só, os valores máximos de recovery nas três gravidades são em torno de 25. Tem uma certa variação, 0,26, 23, 22, mas é relativamente pouco. Né? E vai obedecer uma regra ligada à gravidade. E isso vai se ajustar ao número esse de Froude, tá? De certa forma. Isso vai explicar o porquê que nós caminhamos tão pouco, porque a gente usa o pêndulo em velocidades muito baixas aqui, né? Otimizado, né, no caso. Aqui se confirma também no estudo do professor Cavanha. Esse estudo aqui é na Science, né? Vai estar publicado. E eles vão mostrar essa variação aqui também. Em Marte, né, Walking on Mars, o título desse artigo, que é outro artigo que vai ser muito famoso na área da locomoção e exercício. Né? Então, tem isso aqui versus Terra. E aqui se confirma essa hipótese, né? Fecha a conta. Né? Ou seja, quando eu tenho a hipogravidade, eu tenho uma produção de trabalho externo, isso aqui é trabalho externo, né? Porque é para movimentar o centro de massa, menor do que na Terra, e vejam que a mínima dessa curva está mais baixa. E ela não coincide exatamente, mas ela tem uma forte relação com a situação em que eu tenho menos trabalho externo, é onde o recovery estaria funcionando melhor. E isso me ajuda a entender o custo ótimo, que é em velocidades menores. Mas lembrando que a caminhada é pouco usada já, e em Marte, provavelmente, o que se prevê também é que não seja usado, tá? Como forma de locomoção geral. Tá? Mas entra sempre nessa regra geral do número de Froude. Essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Tá? Ou seja, o trabalho mecânico total na hipogravidade é menor. E tudo advém, gente, aqui eu não mostrei, mas é uma coisa bem simples, mas tudo advém. Esse trabalho menor, o recovery menor, que acontece também até na corrida e skipping, ele é devido a um problema essencial,
que é assim, a variação do meu centro de massa vertical, ele é muito menos dispendioso na hipogravidade. É simplesmente energia potencial, mgh. Nesse caso, eu vario o G, e aí o trabalho é menor. A oscilação, às vezes, até é semelhante, mas eu gero menos trabalho, porque a gravidade é menor. E a partir dali que eu tenho todos os ajustes com a energia cinética que vão ser reduzidos também, em função desse problema básico da gravidade, que é sobre a energia potencial. Tudo advém dali. Tá? E, semelhantemente, isso vai acontecer nas locomoções com sustentação de peso. É isso que eu queria trazer para vocês. Se a gente entender isso bem, a gente começa a entender a locomoção nessas condições aplicadas melhor. Né? Vamos para a inclinação. Deixa eu ver que horas são, gente. Vou dar um break aqui. 9h33. O que vocês acham, gente? Fazemos o break agora ou tocamos direto? Eu estou tranquilo. Esse conteúdo ele é relativamente mais rápido, assim, mas se vocês quiserem também dar uma paradinha, estou com vocês. O que vocês acham? Calma, não falem todos ao mesmo tempo. Vamos nos organizar. Léo, dá uma paradinha só de 5 minutos para ir no banheiro e aí a gente retorna. Tá, então eu vou